Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Nós vamos começar hoje, pela graça de Deus, uma nova sequência, uma nova série de exposições. A nossa última série foi em Tito, o ano passado, e o nosso objetivo é, no decorrer dos próximos domingos, dos próximos meses, expor o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, os versículos de 1 a 11. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Uma das perguntas que angustia a humanidade é: qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Por que nós estamos neste mundo? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde iremos? Por acaso existe vida após a morte? Se estamos aqui, por que vivemos da forma como vivemos? Por que as coisas são do jeito que são? Existe felicidade? Nós conseguimos alcançar a felicidade? O homem pode ser feliz? Existe razão de viver? Então são perguntas que nós encontramos na boca de muitos, e os filósofos, os sociólogos, os teóricos do nosso tempo, eles sempre estão pensando a respeito dessa pergunta e tentando trazer uma resposta para o homem. Como você pode ser feliz? É o casamento? Será que a felicidade vem de uma condição financeira melhor? Será que a felicidade vem quando eu estou num país onde a estrutura daquele país é uma boa estrutura? Será que a felicidade ela é encontrada no lugar onde eu moro? Na família que eu pertenço? Será que a felicidade está no sexo? Está no prazer? Será que a felicidade está nas drogas? Será que a felicidade está numa vida solitária? Ou será que a felicidade está numa vida em comunidade? Será que a felicidade pode ser encontrada nas coisas? Ou será que a felicidade se é encontrada nas pessoas? A verdade é que o homem tem uma necessidade, um desejo de encontrar realização.
E o livro de Eclesiastes vai tratar sobre isso. O livro de Eclesiastes é o livro que declara que existe sim um sentido da vida. Só que a leitura de Eclesiastes, num primeiro momento, pode parecer um tanto quanto pessimista, porque parece que o autor de Eclesiastes acordou naquele dia mal. Me desculpem a expressão, parece que ele acordou assim, com a cueca virada. E aí ele está assim, um tanto quanto pessimista quanto à vida. Para ele a vida não tem sentido, tudo é uma eterna mesmice. Você não encontra felicidade em absolutamente nada. Você come, 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 sempre tem comida para comer. Você bebe, 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 sempre tem bebida para beber. O prazer sexual que você encontra agora, daqui a pouco você quer ele novamente. E você está numa roda, num giro constante e que não tem fim. Se você conquista algo na sua vida, você já procura uma nova conquista. Se o seu sonho era ganhar 5 mil reais por mês, quando você chega nesses 5 mil, agora o seu sonho é chegar nos 10 mil, e quando você chega nos 10 mil, você quer chegar nos 20 mil, e nos 20 mil você quer os 30 mil. Se você mora num bairro simples, você quer morar num bairro nobre, e quando você chega no bairro nobre, você quer encontrar o bairro nobre dos nobres. A verdade é que o homem está sempre correndo, 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 lutando, lutando. E o autor de Eclesiastes, ele vem trazendo uma leitura que a princípio pode parecer pessimista em relação à vida, mas na verdade ele está querendo mostrar para nós, isso a gente vai ver no decorrer da exposição e principalmente no final do livro, que existe sentido na vida, só que nós não encontraremos sentido na vida aqui neste mundo, que ele chama de vida debaixo do sol, que é uma expressão que vai se repetir por muitas vezes. Existe sentido na vida, e o autor do livro de Eclesiastes vai remover as falsas buscas de sentido e vai dizer que a vida que faz sentido é uma vida em relacionamento com o Criador. Essa vida faz sentido. Irmãos, o livro Eclesiastes, ele tem esse nome, e eu não sei aí se na sua Bíblia está assim, mas na minha está assim, livro do Eclesiastes ou o pregador, porque no original, o Eclesiastes vem de uma palavra no hebraico que significa, que a gente pode ser traduzida por pregador. Então, Eclesiastes nada mais é do que pregador, ou aquele que tem o dever de publicamente numa assembleia orientar, ensinar, instruir. Então o nome Eclesiastes significa pregador, é uma tradução da palavra hebraica para o grego, e aí nós utilizamos Eclesiastes porque nós pegamos a tradução da chamada Septuaginta, que a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, Eclesiastes significa pregador. Segundo Walter Kaiser Jr. e Martinho Lutero, Eclesiastes é o livro mais difamado e mal interpretado da Bíblia. Para os críticos, o autor faz uma descrição pessimista da vida. Porém, o autor deixa claro que tudo é vaidade na vida debaixo do sol. Philip Ryken, ele afirma o seguinte: Eclesiastes representa a futilidade e frustração de um mundo caído. É honesto sobre a dureza do trabalho, sobre a injustiça do governo, sobre a insatisfação do prazer tolo e sobre o tédio entorpecedor da vida cotidiana. E no final do livro o autor declara que a suma da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, é possível encontrar sentido na vida, mas o sentido na vida se encontra através de um relacionamento com Deus, e nós sabemos muito bem
que para se ter esse relacionamento com Deus é necessário ser transformado pelo poder de Cristo, porque Ele é quem nos religa ao Criador. Disse John Wesley: comecei a expor o livro de Eclesiastes, nunca tive uma visão tão clara de seu significado e de suas belezas, tampouco imaginei que suas diversas partes eram conectadas de forma tão requintada, todas elas com o propósito de demonstrar a grande verdade de que não existe felicidade sem Deus. De acordo com Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, a mensagem de Eclesiastes, a mensagem do livro, o resumo do livro é o seguinte: todo esforço humano é desprovido de significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus, ao invés de como um enigma a ser resolvido. No texto que nós acabamos de ler, no versículo 3, o autor, o pregador, ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E logo depois, a partir do versículo 4, ele começa a traçar uma série de declarações que demonstram a fragilidade da vida, a temporalidade da vida, mostrando que debaixo do sol não há proveito algum. Debaixo do sol não há sentido algum. Debaixo do sol não há ganho algum. E é isso que ele vai demonstrar. E aí a gente aprende com o autor que em Cristo nós encontramos o real sentido da vida. Em Cristo é possível ser feliz. Em Cristo é possível encontrar a razão de viver. Primeiro vamos avaliar aí os versículos 1 a 3, onde ele fala que a vida debaixo do sol ela é sem propósito. Veja aí, palavra do pregador. Eu já falei para os irmãos que pregador é o nome do livro. Eclesiastes é pregador. Então, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem é o pregador? Existe uma discussão a respeito de quem seja, mas eu estou convencido, à luz de muitos teólogos, de que o pregador aqui nada mais é do que Salomão. E como nós acreditamos que é Salomão? Primeiro, ele fala no versículo 1 que ele é filho de Davi e rei de Jerusalém. Não, mas teve outro, né? E outra coisa, filho de Davi é uma expressão na Escritura que não está relacionada necessariamente ao filho imediato. Por exemplo, Jesus Cristo é filho de Davi, e ele não é filho imediato de Davi. Ele está numa geração lá na frente. Mas quando eu vou para o versículo 16 do capítulo 1, diz assim, veja aí, versículo 16 do capítulo 1. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Eu conheço um filho de Davi, que foi rei de Jerusalém, que pediu sabedoria a Deus. E aí quando eu vou lá para o capítulo 12, versículo 9, nós encontramos assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então nós temos aqui filho de Davi, rei de Jerusalém, que sobrepôs a muitos no que diz respeito à sabedoria, e que escreveu provérbios. Então nós temos várias pistas de que seja Salomão o autor deste livro. Desde os primórdios da igreja, muitos mestres têm identificado o pregador em Salomão. E Eclesiastes é o conjunto então das memórias de Salomão. Muitos teólogos acreditam que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão depois de todas as besteiras que ele fez na vida.
É bem provável que tenha sido o último escrito de Salomão, porque nós sabemos que Salomão, num dado momento da sua história, ele se entrega ao seu coração corrupto, se envolve com mulheres que não eram do povo de Israel, e aquilo leva Salomão para a idolatria. Então muitos acreditam que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes depois que ele acordou para a vida, depois que ele entendeu que ele estava errado, e aí ele começa a avaliar que não existe sentido na vida, na curtição desse mundo, mas que o sentido da vida está no relacionamento com o Criador. E aí o versículo 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Uma das características do judeu é usar as palavras mais de uma vez para dar ênfase. Então vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é para dizer assim, é extremamente vaidade. Como eles falam santo, 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 eles estão querendo dizer santíssimo Deus. Deus é assim, santo de uma maneira que ninguém pode ser comparado a Ele. Então eles usam a repetição da palavra. Então vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é uma palavra, um mecanismo da língua judaica de dizer assim, olha, tudo nessa vida é completamente vaidade. Mas o que ele está querendo dizer com vaidade? Quando ele fala aqui de vaidade, ele está pensando daquela vaidade da mulher chegar na frente do espelho e começar a olhar toda vaidosa, cuidando, passando ali sua maquiagem, vendo se o vestido... É esse tipo de vaidade que Salomão está querendo dizer aqui? Não é esse tipo de vaidade. Até porque nós temos um problema, que é o problema de traduzir a palavra do hebraico. Porque a palavra no hebraico, ela significa literalmente vapor, fumaça, sopro, névoa. É isso que significa. E aí a Revista Atualizada decidiu interpretar essa palavra como vaidade, ou seja, algo que se passa. Mas também a Nova Tradução da Linguagem de hoje traduziu por ilusão. Tudo é ilusão. A Nova Versão Transformadora traduziu por nada faz sentido. E a NVI traduziu por inutilidade, tudo é inútil. Mas a verdade é que a palavra no hebraico significa vapor, névoa, sopro. É por isso que, inclusive, várias vezes no decorrer do livro de Eclesiastes, Salomão vai usar a expressão correr atrás do vento. A vida neste mundo é correr atrás do vento. Eu sei que um tempo atrás, uma presidente nossa quis ensacar vento, né? Mas a gente sabe muito bem que não tem como sacar vento, né? Como é que você corre atrás do vento? Como é que você pega o vento? Então, vapor. Olha o que Davi disse no Salmo 39. Deste os meus dias ao comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Em Jó capítulo 7, versículo 7, nós lemos: lembra-te de que a minha vida é um sopro. Tiago, no capítulo 4, versículo 14 da sua carta, ele escreveu: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então,
o que Salomão está dizendo aqui, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo nessa vida debaixo do sol é como um sopro, tudo passa, é como uma neblina, é como uma névoa, tudo isso aqui é passageiro. Não importa o quanto você conquista, tudo vai passar, tudo é passageiro, tudo acaba. Quantos são os casos, por exemplo, irmãos, de pessoas que são extremamente ricas e conquistaram um império na terra, por exemplo, compraram fazendas e mais fazendas, e aquela pessoa viveu a vida inteira lutando por aquilo, comprando bois, plantando, investindo na terra, e aí quando essa pessoa morre, os filhos então recebem a herança, e a primeira coisa que muitos filhos fazem é colocar uma placa de vende-se na frente da fazenda. Nem com os próprios filhos a fazenda fica, e a pessoa ficou 70, 80, 90 anos lutando por aquele pedaço de chão, e tudo passou como um vento. Mas também a palavra hebraica que significa névoa, vapor, vento, ela também significa algo enigmático, porque de fato existem coisas na vida que são um enigma. Por que pessoas boas, socialmente falando, sofrem? Por que as pessoas boas, por que pessoas boas sofrem nesse mundo? O que eu fiz por merecer as coisas que eu estou vivendo? Por que essa tribulação? Por que essa luta? Por que essas dificuldades? Por que essas frustrações? E a gente começa a olhar para a vida de alguém e fala: meu Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na vida de fulano. O que ele fez por merecer isso? Então aqui a palavra é tudo é vaidade, também tem certas coisas na vida que não cabem na nossa cabeça, é um enigma. Tudo é vaidade, tudo é frágil, mas também tudo é um enigma. E aí, o versículo 3, olha o que o pregador diz: que proveito, que ganho tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Trabalho e mais trabalho, conquistas e mais conquistas, ações e mais ações. Que ganho tem o homem que faz de tudo por uma mulher? Que ganho tem um homem que faz de tudo pelos seus filhos? Que ganho tem um homem que faz tudo pelos seus bens? Que ganho tem um homem que faz tudo na sua profissão? Que ganho tem um homem que fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado? Que ganho tem um homem que conquistou tudo na vida? Que proveito tem nisso? Ele vai falar que tudo isso é correr atrás do vento. Aí quando chega no versículo 4, ele começa a mostrar que na verdade não tem proveito nenhum. Olha o que diz no versículo 4: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A vida é transitória. Quantas pessoas não já existiram nesse mundo, e quantas pessoas ainda não existem, ainda vão existir. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Às vezes nós achamos que a nossa vida é o centro da história. Eu sou uma pessoa que nasceu neste mundo, que hoje a contagem, se eu não me engano, ainda é de 7 bilhões. Mas eu acho que a minha história é a grande história da humanidade. E eu me esqueço que milhares, milhões e bilhões de pessoas já passaram por esse mundo. Geração vai, geração vem. Quantas pessoas
planejaram e executaram seus projetos e partiram. Quantos projetos foram organizados e executados, e as pessoas que projetaram e executaram esses projetos nem aqui mais estão? Geração vai e geração vem. Isso também é uma forma de mostrar a nossa limitação, a nossa temporalidade. Salomão quer nos dizer isso, e Salomão também está querendo dizer com isso o seguinte: o homem não muda, o homem é o mesmo. O homem do primeiro século é o mesmo do século 21. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: nós precisamos de uma metodologia diferente para alcançar o homem do século 21. Nós precisamos de um formato evangelístico que tenha condições de impactar o homem do século 21. Só que a verdade que Salomão está expressando aqui é que o homem do século 21 é o mesmo do século 1. Nada mudou. Nada, absolutamente nada mudou. Tanto nada não mudou que a própria Rita Lee descobriu isso na sua canção Alô, Alô, Marciano, quando ela fala assim: alô, Marciano, aqui quem fala é da terra, e para variar, estamos em guerra. Entra ano e sai ano, as guerras continuam existindo. O homem do passado guerreou, o homem do presente guerreia, e o homem do futuro guerreará, porque o homem é o mesmo. O homem continua o mesmo, os mesmos problemas, as mesmas limitações, as mesmas dificuldades, as mesmas inclinações, o mesmo jeito de pensar a respeito da vida. Olha o que disse Sócrates: as crianças de hoje amam o luxo, são malcriadas, desdenham a autoridade e desrespeitam os anciãos. Sócrates é um filósofo da antiguidade. E será que o que Sócrates falou a respeito das crianças do seu dia é diferente das crianças de hoje? Olha o que disse Pedro Eremita, outro filósofo: as pessoas jovens de hoje pensam em nada além de si mesmas. Elas não têm respeito pelos pais ou pelos mais velhos, são impacientes diante de qualquer restrição, falam como se fossem as únicas que sabem de tudo. Existe alguma diferença do Pedro e do João? Do Bernardo e do João? O Bernardo e o João é do mesmo jeito. Os jovens de hoje são do mesmo jeito. O que mudou? O que mudou na humanidade? Olha o que disse Belchior, na música inclusive cantada por Elis Regina: como nossos pais, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, e ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Até o Belchior sabe que nós somos os mesmos, que nós vivemos do mesmo jeito que os nossos pais. A mesma coisa que Salomão falou. Que diferença tem da década de 80 para 2025? Que diferença tem do primeiro século, quando Paulo e os demais apóstolos saíam pelo mundo afora pregando o evangelho? Quais as barreiras que eles encontravam? As mesmas que nós encontramos. Que tipo de coração eles encontravam para pregar o evangelho? O mesmo tipo de coração que nós encontramos. O homem é o mesmo. E é por isso, irmãos, que não há esperança num homem que vai trazer a diferença para a humanidade. Os homens são os mesmos. Olha o que diz aí a partir do versículo 5. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Isso não acontece todo dia. Todo dia o sol se nasce, o sol se põe. Todo dia acontece a mesma coisa, desde que Deus criou o mundo. Nada muda.
O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. O vento está seguindo o mesmo percurso desde que Deus criou a terra. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche, que é um enigma isso aqui, né? Lá na nascente brota água, vem pelo rio, vai para o mar, então nascente de novo, vem do rio e vai para o mar. E esse círculo não acaba. E o mar continua do mesmo jeito. E a maré sobe, quando é de manhã a maré está lá embaixo, a gente não entende nada daquilo. Quando é de noite ela só vem, no decorrer do dia ela vem subindo, daqui a pouco ela começa a voltar de novo. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Todo dia você tem que fazer almoço, lavar as vasilhas, varrer a casa, passar pano na casa. Todo dia você tem que mandar o menino comer, você tem que mandar o menino parar de falar isso, você tem que mandar de falar aquilo outro. Todo dia você almoça, daqui a pouco você está com fome de novo. E você bebe água, daqui a pouco você está com sede de novo. E você vai para o barbeiro, para o salão, corta o cabelo, daqui a pouco é hora de cortar o cabelo de novo. E você corta as unhas e daqui a pouco tem que cortá-la de novo. A verdade é que tudo se repete, dia após dia, hora após hora. E a vida é uma eterna mesmice. É uma rotina. Eu acho interessante, tem um rapaz que eu sigo ele, eu gosto muito de astronomia, como vocês sabem, e ele acha muito engraçado quando chega no final do ano, em que as pessoas se reúnem para celebrar o final de um ano e o começo do outro. E ele fala assim: gente, eu acho isso uma bobagem tão grande, porque as pessoas vão para a rua vestidas de branco, com foguetes na mão, para comemorar a volta que a terra deu em torno do sol. Volta que ela está dando, não sei quantas vezes ela já deu essa volta. Ela saiu daqui, fez o giro, voltou para esse ponto, aí nós vamos para a praia, falta fogo, porque ela chegou no ponto de partida de novo. Qual que é a diferença do dia 2 de março de 2025 para o dia 1º de março de 2025? Nenhuma. Qual que é a diferença de 2025 para 2024? No meu caso, eu só estou mais velho. Eu tinha 38 anos até o ano passado, já começa praticamente 2025 com 39. Mas o Arthur é o mesmo do ano passado. A vida é uma eterna mesmice. Olha o que o versículo 9 fala: o que foi é o que há de ser. O que foi é o que há de ser, ou seja, o que foi vai se repetir. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Não tem nada novo. Aí você pode perguntar assim: claro que tem. Claro que tem. Na minha infância não tinha celular. Na minha infância não tinha uma câmerazinha dessa. Na minha infância não tinha um tablet desse. Os pastores não pregavam com um tablet desse. É verdade que existe um determinado avanço tecnológico e algumas outras coisas. Mas o que o autor de Eclesiastes está dizendo é que o homem continua sendo o mesmo. Você quer um exemplo?
Furto começou ontem ou desde que a humanidade existe? Desde que a humanidade existe. Só que agora, através do aparelho celular, eles podem te roubar. Eles não precisam invadir a sua casa mais. Ele manda um link para o seu WhatsApp, você clica no link, ele tem acesso a um monte de coisa e toma tudo que você tem. Pedofilia sempre existiu na história da humanidade. Mas hoje nós temos sites dirigidos ao mundo pedófilo. Mas pedofilia sempre existiu. Pornografia sempre existiu. A diferença é que antes o menino, para ter acesso à prostituição, ele tinha que ir num cabaré. Hoje ele acessa isso no seu tablet, no seu celular. Então, o homem é o mesmo, lidando com os mesmos problemas. É por isso que às vezes eu fico assim angustiado quando algumas pessoas desculpa, elas falam assim: eu acho que aquela ansiedade que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6 não é a mesma ansiedade de hoje. Esse cara é o mesmo, o homem não mudou. Eu acho que aquela ansiedade que Paulo fala lá, ele está falando, é um outro tipo de ansiedade que eles vivenciavam, porque eles não tinham acesso às coisas que nós temos hoje. A verdade é que a ansiedade é a mesma. A diferença é que hoje podemos ter outros meios para ter os mesmos sentimentos. O homem é o mesmo, nada mudou. Absolutamente nada mudou. Eu acredito em Salomão. Se a Bíblia ela é inspirada por Deus, Salomão está falando a verdade. Nada mudou. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Nada há novo debaixo do sol. Agora, quando chega no versículo 11, Salomão fala uma coisa que dói no nosso coração. Ele fala assim, já não há lembrança das coisas que precederam. Irmãos, muita gente já passou nesse mundo e você não faz ideia de que elas existiram. E pessoas da sua própria família. Quantos podem dizer aqui, por exemplo, quem é o seu bisavô, o seu tataravô? E não sei nem como que volta mais, além de tataravô. E o que ele fez? Como que ele viveu? Com quem que ele se casou? Quais foram os filhos que ele teve? Onde ele morou? Qual foi a sua profissão? Quais foram os projetos que ele executou? Quanto conhecimento ele tinha? Você não sabe a respeito de nada da vida dele ou da vida dela. Pessoas viveram nesse mundo e você não faz ideia de que elas aqui estiveram. E a mesma coisa vai acontecer comigo e com você. Olha o que ele diz aí, o restante do versículo. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Um dia ninguém vai saber que existiu Bem-vinda, membro da igreja presbiteriana de Paú, tão envolvida na vida de oração, envolvida em missões. Um dia ninguém vai saber da história da Vânia, da Wanda, do Silas, do André, da Rose, do Arthur, da Débora, da Dona Maria Alda. Ninguém nem vai saber. O máximo que podem saber a nosso respeito são os nossos netos. Olhe lá ainda. Os nossos bisnetos talvez nem saibam da nossa existência. Os nossos tataranetos talvez nem o nosso nome saiba. A verdade é que se Cristo não voltar, nós cairemos no esquecimento também. Sabe o que Salomão está fazendo? Mostrando para mim e para você que essa vida é passageira. É um enigma. Então confiar nessa vida e nas coisas que tem aqui debaixo do sol
é perda de tempo, é perda de esforço. Sabe por quê, irmãos? Vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol, por causa do pecado. O pecado fez com que esse mundo fosse um mundo vaidoso, fosse ilusão, fosse inútil, fosse temporal, fosse vapor, fosse sem sentido, porque a vida sem Deus é uma vida sem sentido. Todavia, tudo faz sentido acima do sol, tudo faz sentido num relacionamento com o Criador. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a vida com Deus só é possível através de Cristo, e Cristo é o algo novo que aconteceu. O autor de Eclesiastes não disse, vê, isso é novo. Não, já aconteceu antes, só que existe um evento na história que é novo, que vai contra tudo que estava acontecendo até então. Um homem pisar nessa terra sem ter cometido um único pecado, um homem vivendo nessa terra sem pecar, um homem vivendo nessa terra uma vida de renúncia. A garganta não está ajudando, não. E esse homem veio acima do sol para redimir esse mundo vaidoso. Ele veio para conceder a vida verdadeira. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tudo novo em Cristo. Por isso que Paulo disse, pense nas coisas lá do alto. Por isso que Jesus disse, ajunte tesouros nos céus. A vida, irmão, só faz sentido quando nós glorificamos a Deus e nos deleitamos nele. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A vida com Cristo, ela não é vaidade. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, ou seja, em Cristo, o vosso trabalho não é vaidade, não é vão. Olha o que disse Paulo em Romanos 8, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 21, diz que haverá novos céus e uma nova terra, conquistados por Cristo Jesus, uma terra sem vaidade, uma terra sem vapor, uma terra que não é inútil, que não é uma ilusão, uma nova terra, onde impera a justiça, uma terra onde tudo que fazemos não é vão. E eu te pergunto, qual que é a sua motivação para viver? Que motivação você tem para a sua vida? A motivação para a sua vida é o dinheiro? Se você tiver uma condição financeira melhor, você vai encontrar uma boa motivação para viver? Será que a sua motivação são os bens? Será que a sua motivação é o casamento?
É o sexo? É o conhecimento? São as festas? São as amizades? É o lazer? São as viagens? Irmãos, não importa o quanto você conheça do mundo, mais você tem para conhecer. Não importa quantos amigos você faça, mais amigos você pode fazer. Não importa quanto tempo de lazer você tenha, mais tempo de lazer você vai poder ter. Não importa quanto conhecimento você tenha, mais tem para se conhecer. Não importa quantos livros você leia a respeito de um assunto, sempre há assunto para ser lido ainda. Não importa quanto dinheiro você tenha, sempre é possível ter mais. Não importa quantos bens você tenha, sempre é possível ter mais. E a pergunta que eu te faço mais uma vez é: qual a sua motivação de vida? O que te motiva nesse mundo? São as coisas? São as pessoas? O que motiva nessa terra? A questão, irmãos, é que motivação sem Cristo é idolatria, transgressão do primeiro mandamento que nós vimos ali exposto. A sua motivação tem que ser Cristo. E aí, quando você olha para as frustrações, as tribulações, as provações, você entende que existe um papel pedagógico nisso tudo, para tratar a sua vida e a minha vida, para nos conformar à imagem de Cristo. E aí eu finalizo perguntando para você: você já encontrou a verdadeira vida? Ou você ainda continua correndo atrás do vento? Será que você ainda continua correndo atrás do dinheiro, do conhecimento? Ou seja, eu só vou ser feliz quando eu tiver minha pós-graduação, meu doutorado, meu mestrado. Eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso na minha vida. Eu só vou ser uma pessoa realizada quando eu tiver aquilo outro. Você encontrou a verdadeira vida? Se você encontrou a verdadeira vida, você tem tudo que precisa, que é Cristo. Agora, se você não encontrou a verdadeira vida, é hora de você ouvir a voz de Cristo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você ainda não encontrou a verdadeira vida, que é Cristo, é hora de se render a Cristo, se arrepender dos seus pecados e viver a vida que faz sentido, que não é inútil, que não é vaidosa, que não é passageira, é uma vida eterna. Louvado seja Deus.